1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7, diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejamos uma nova massa, assim como nós estamos sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu quero trazer para você a lembrança desse sacrifício. Eu quero conversar com você nesta manhã sobre a Páscoa, a celebração da Páscoa. A Páscoa ela foi instituída lá no livro do Êxodo, quando Deus dá a ordem a Moisés para fazer um sinal para cada família hebreia do fato que iria acontecer. O faraó havia endurecido o coração durante os mandamentos que o Senhor havia dado para que ele pudesse libertar o povo que estava oprimido por 430 anos, e a Bíblia diz que o clamor do povo subiu aos ouvidos de Deus. E Deus envia Moisés para poder tirar o povo do Egito. E ali fora dado 10 pragas, até a última, que foi essa praga que Deus iria matar todos os primogênitos que não tivesse a identificação do sangue do cordeiro em seus umbrais. E Deus dá ordem para que Moisés venha a fazer essa referência do sangue do cordeiro. Ali, Moisés instrui a cada membro daquela congregação, vamos falar dessa linguagem, que pudesse matar um cordeiro e que ele fosse sem defeito, um cordeiro novo, um cordeiro que não tivesse nenhum tipo de problema, e que imolasse para que do sangue desse cordeiro passasse nos umbrais das portas de cada família hebreia, para que quando o anjo da morte viesse, essas pessoas não fossem afligidas, não passassem pelo processo da morte. E aí aconteceu que Deus enviou o anjo da morte para que Faraó pudesse liberar o povo. E foi o fato acontecido. Aonde o anjo da morte passou e viu o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, aquelas famílias estavam livres da morte e, consequentemente, iria na busca da terra prometida, onde Deus houvera Moisés, dar a Moisés esses mandamentos, que ele iria sair de uma opressão, iria para uma terra que mana leite e mel. Nessa visão, onde a gente entende os propósitos para cada situação, nós entendemos que Deus ele faz coisas que a gente não entende, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Aquelas famílias hebreias receberam o chamado de Moisés para ir para outro local, e foi o que aconteceu. O sinal do sangue do cordeiro foi o que livrou aquelas famílias da morte. Aí a gente vem para essa mensagem, onde Paulo escreve falando exatamente sobre que nós devemos abandonar o fermento velho. E o que tem acontecido nos dias atuais, após o sacrifício de Jesus? Pois aquela época, aquela data ficou marcada como uma data de saída, Páscoa, passagem, saída. E ficou marcado. Quando Jesus vem para Jerusalém, está tendo a festa dos pães ázimos, que era o pão sem fermento, que era os 7 dias comemorado pela lembrança da libertação do povo do Egito. Jesus entra e ali Paulo vai narrar nesse texto que Jesus se tornou o nosso cordeiro sacrificial. Deus ele tem observado até hoje todos os erros, todas as inconsequências, todos os problemas que o ser humano tem cometido.
E isso tem sido algo que ainda continua entristecendo o coração de Deus. E na época, diz a palavra que as pessoas, para se aproximar de Deus, né, para poder fazer o seu sacrifício pelos pecados, tinham que também imolar um cordeiro, né? E dentre isso era um sinal de aproximação a Deus. Mas aí, Jesus, ao entrar nesse planejamento de sacrifício, ele, Isaías vai dizer que ele foi como uma ovelha muda, e ele foi para o matadouro. E Jesus sabia que iria precisar passar por esse sacrifício. Algumas pessoas talvez até comente nos dias de hoje que nós matamos Jesus, que as pessoas, os homens mataram Jesus. E na verdade, Jesus não foi morto. Jesus se entregou. É diferente. Jesus, ele se entregou por amor da humanidade. Então, essa morte foi uma morte sacrificial. Por isso que Isaías disse que, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Assim, ele já foi em direção à cruz, sabendo do sacrifício que houvera que ser, que precisava ser feito. Entendo que nesses momentos onde a gente tem vivido essas dificuldades atuais, observe que tem morrido crente e descrente, rico e pobre, bonito, feio, todo tipo de pessoas, toda classe social está passando por essa dificuldade. Mas eu pergunto a você, como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Porque esse fermento que tem tomado conta da humanidade é um fermento que ainda incomoda a Deus. É o pecado. Nessa narrativa do fermento, aqui Paulo está se relacionando com o pecado. Ele está dizendo que o pecado é que faz a gente se inchar. Não é quando você coloca fermento em um pão, em um bolo, em algo que você vai comer, você vê como ele incha, né? O fermento ele traz um inchaço naquela coisa que você está preparando. E assim é o pecado. O pecado incha o ser humano. O pecado desfaz a forma que Deus nos deu, uma forma limpa, uma forma livre do pecado. E isso tem sido algo que tem contrariado o reino de Deus. Isso tem contrariado a visão de Deus. E chega a um estágio que Deus age, Deus vai agir. E é exatamente esse tempo de renúncia, esse tempo de sacrifício que Deus quer que nós façamos. Deus espera, querido, que nós estejamos vivendo uma vida de sacrifício. Porque se nós somos discípulos de Cristo e se nós queremos entrar no reino de Deus, nós precisamos estar lavados, sem nenhuma malícia, sem nenhuma maledicência, porque o que Deus espera de nós é que o nosso coração esteja santificado, a nossa mente esteja purificada. Paulo vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é exatamente isso. Enquanto a minha mente estiver sendo formada com fermento de prostituição, de adultério, de coisas erradas, de fornicação, de tantas outras coisas, a minha vida ela pode correr o risco de ser eliminada a qualquer momento. Todos nós vamos morrer, bem verdade. Mas é melhor que nós morramos dentro da santidade, dentro do que a palavra nos ensina. Se nós quisermos ter a coroa da vida, se nós quisermos ter a coroa que está prometida para nós, nós precisamos estar se purificando. Nós precisamos ordenar a nossa vida, porque Jesus, ele como nosso Cordeiro Pascual, ele fez um sacrifício de entrega, mas não foi em vão, foi um sacrifício de entrega e na espera de que nós mesmos pudéssemos ou venhamos a tomar atitude para seguirmos o legado que Jesus deixou. Um legado onde a lei é a sua conduta, porque o cordeiro tinha que ser sem mácula, o cordeiro tinha que ser santo, o cordeiro tinha que ser sem defeito. E assim foi a ida e a pregação de Jesus. Assim foi a referência de Jesus. Você não encontra na Bíblia em lugar nenhum, você não encontra nenhuma referência de que Jesus pecou, de que Jesus fez algo que pudesse contrariar a sua integridade.
Então a Bíblia vai dizer que ele, como cordeiro mudo, ou seja, ele não deu nenhum testemunho da sua conduta. O testemunho de Jesus foi de fidelidade, de comprometimento, de limpeza, de um homem fiel a Deus, fiel aos mandamentos. E é exatamente isso. Diante dessa dificuldade, a gente tem acesso a Deus. E aí, diante disso, Jesus fez um sacrifício. Quando Jesus está na cruz, quando Jesus está sendo entregue para que a nossa vida pudesse ser transformada, ali ele grita, ele dá um grito, tetelestai, está consumado. E é exatamente na consumação dos séculos, na consumação da sua entrega, que nós tivemos a oportunidade de termos acesso a Deus. E esse acesso, onde o véu se rasgou de cima a baixo, é como se a gente tivesse tido a oportunidade para dia a dia a gente renovar a nossa vida. Dia a dia a gente renovar a nossa consciência de quem eu sou, de quem eu represento no reino de Deus. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos estar sendo levedados. Nós precisamos estar sendo chamados à atenção de quem verdadeiramente nós somos e representamos aqui na Terra. Então, querido, então, querida, esse texto ele vai dizer que nós precisamos estar sendo nova massa, nós precisamos estar sendo lavados. E eu desejo profundamente que nessa Páscoa, que nesse momento, aonde o Cordeiro foi sacrificado, aonde nós temos a libertação, aonde nós fomos libertos do pecado, tanto do passado como desse momento. Esse momento é um momento onde a Bíblia diz que se nós nos arrependermos de todos os erros, de todos os pecados, agora mesmo, neste instante, o Senhor nos faz uma nova criatura. Assim, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. E se as coisas velhas já passaram, eu não posso ficar aprisionado ao passado. Eu não posso ficar condenado com nada que possa atrapalhar a minha caminhada. O fato é, eu preciso viver um tempo de busca. Eu preciso buscar ajustes, eu preciso buscar coisas que estão atrapalhando a minha caminhada. Eu preciso viver no tempo onde Deus me colocou para viver. Deus me chamou depois de eu confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Essa palavra é para a igreja, essa palavra é para você que é convertido, essa palavra é para você que está no intuito de entrar no reino de Deus. O que é que nós precisamos? Ser levedados, nós precisamos ser purificados, nós precisamos arrumar uma maneira de sermos nova criatura. Hoje, agora, nesse momento, eu preciso abandonar as coisas que têm atrapalhado a minha caminhada. Eu preciso abandonar as coisas que têm atrapalhado a minha conduta para que outros possam olhar para mim e ver que eu verdadeiramente tenho uma referência cristã. Eu preciso fazer isso porque eu tenho uma família, eu tenho parentes, eu tenho comunidades, eu tenho trabalho, eu tenho local da escola, faculdades, seja lá onde for, eu tenho pessoas que estão olhando para mim. E como é que está a minha conduta nos dias de hoje? Como é que eu posso dizer que eu estou sendo levedado? Como é que eu posso dizer que eu estou sendo purificado? Como é que eu posso dizer que o sangue do Cordeiro me livra se eu mesmo não tomo atitude para que isso possa acontecer? É para você essa palavra. É para você. Você precisa ajustar a sua vida. Você precisa viver uma vida de santidade. Você precisa viver uma vida na busca do Senhor, para que cada dia você possa crescer no reino de Deus. As igrejas estão inchando. As igrejas estão ficando cheias. E imagine que após essa pandemia, muitos irão voltar com muito fervor. Mas o Senhor, ele não está interessado em pessoas que o adorem de lábios. O Senhor está interessado em pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E é exatamente esse diferencial. Buscar o Senhor enquanto se pode achar em espírito e em verdade, porque ele está à procura de verdadeiros adoradores. E aonde estão os adoradores que possam renunciar, que possam dizer: Senhor, me ajuda nessa caminhada? Pedro vai dizer: Senhor, o que é que eu faço para que a minha fé aumente? Né? Então é exatamente isso, nós precisamos aumentar a nossa fé. Para que a nossa fé seja aumentada, a gente precisa se doar, a gente precisa partir para a palavra do Senhor. O Senhor disse que maior é aquele que está em nós
Se Jesus está em nós, se ele prometeu que ele estaria conosco até a vinda do Senhor, até a vinda dele, até a consumação dos séculos, por que nós vamos ficar com medo? O medo, gente, o medo atrapalha a nossa caminhada. Eu não posso permitir que esse medo me atrapalhe de andar na presença de Deus. Porque se eu tenho medo de abandonar ou um trabalho, de abandonar algo que eu estou fazendo errado, de coisas que têm atrapalhado a minha caminhada, se eu estou com medo disso, é porque eu não tenho ainda a levedade, eu não estou lavado ainda, eu não estou purificado. E o que eu mais preciso nesse momento é pedir ao Senhor: Deus, me purifica. Deus, o Senhor é meu Cordeiro Santo. O Senhor é o meu Cordeiro Pascual. Essa Páscoa, ó Pai, ela é comemorativa desde de anos e anos e anos atrás, mas ela está na lembrança. Ela está na lembrança como se fosse hoje, porque o Senhor morreu por mim, o Senhor morreu pelos meus pecados, para que a minha vida pudesse ter uma nova direção. E é essa direção, ó Pai, que eu quero entregar em Tuas mãos. É a direção da Sua vontade, não mais a minha. O Senhor precisa ser o centro da minha vida, o Senhor precisa ser o centro da minha vontade, para que todas as coisas que cooperam para o bem possam fazer efeito na minha vida, porque aí eu vou enxergar de uma maneira firme, de uma maneira fiel, de uma maneira de compromisso com o teu reino, porque se todas as coisas cooperam, o que acontecer quando eu estou firmado no Senhor, eu olho e digo: Deus está no controle de tudo. Por isso que tem gente que está caindo, por isso que tem gente que está morrendo, não só fisicamente, mas espiritualmente. A igreja está esvaziando, a igreja ao mesmo tempo que enche, ela esvazia, porque ela só enche num conceito de busca. As pessoas estão buscando o seu próprio interesse, as pessoas estão buscando o que elas mais querem, que são coisas materiais, e a igreja não é para dar coisas materiais, a igreja é para dar coisas espirituais. Jesus veio para que você tenha vida, e a vida que Jesus quer que você tenha é sim abundância espiritual, física, financeira, emocional, psicológica, conjugal, em todas as áreas. Porém, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas lhe sejam acrescentadas. Se você não buscar, querido, se você não quiser ajuste, se você não quiser se sacrificar, você não vai nunca desfrutar do que Jesus diz. Se quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é o maior sacrifício que nós precisamos. Nós precisamos contemplar a face do Senhor. Quando nós olharmos para o espelho, nós precisamos olhar a face do Senhor em nós, para que outros, ao olhar para nós, possam também ver a face de Jesus em nós. E é isso que acontece, é o sacrifício. Nós precisamos estar debaixo do sacrifício da cruz. Nós precisamos estar debaixo do que Jesus mandou. Se, pois, o Filho vos libertar, olha só, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, querido, confia no Senhor. Confia no Senhor. A Páscoa é algo que nos traz como visão de sacrifício. O Cordeiro Pascual, ele está presente na nossa vida. O Cordeiro Pascual está presente na nossa família, presente no nosso trabalho, na nossa comunhão, na nossa vida espiritual, em todas as áreas. Jesus está conosco. Jesus está com você, querido. Jesus está com você, querida. O que você precisa nesse momento é confiar, mas confiar plenamente. Não é confiar no meio de confusão, não é confiar no meio dos seus desejos, não é confiar achando que você está certo, ainda que você esteja passando por dificuldades ou até mesmo alegrias, porque tem alegrias que a gente acha que Deus ali está achando que aquilo é nosso, aquilo ali foi para nós. Não, tem coisas que a gente é enganado, tem coisas que a gente pensa que a gente está recebendo que é de Deus e não é de Deus. Tem coisas que a gente acha que orou e foi Deus que enviou, e muitas vezes não foi de Deus, é o nosso desejo que ainda não foi sacrificado. Quando você sacrificar os seus desejos, quando você sacrificar a sua vida em amor a Cristo, Cristo vai ordenar as bênçãos que já está preparada desde a eternidade para você. Deus tem preparado. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou o coração humano que Deus tem preparado para você. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que a espada de dois gumes, e ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, junto e medula. Oh Deus, e ela está apta a discernir tudo, tudo, tudo. A palavra de Deus discerne tudo.
Não adianta, de Deus o homem não se escarnece, de Deus o homem não esconde nada, porque Deus vê tudo, Deus conhece tudo, Deus está presente em tudo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Deus sabe tudo. Então, querido, então, querida, essa manhã é manhã de entrega, é manhã de busca, é manhã de encontro. Eu quero me encontrar contigo. Hoje, na Páscoa, hoje comemorado o dia da ressurreição de Cristo, eu também quero ressurgir. Eu quero que a minha massa seja limpa. Eu quero que essa massa ela não venha mais a ser uma massa que tenha pecado. Eu quero ser purificado, eu quero ser arrumado, eu quero ser ajustado na sua presença, Deus, para que tudo que eu possa pedir ao Senhor, o Senhor responda e diga: este é um adorador, esta é uma adoradora. E assim a palavra dele vai se cumprir. Que Deus possa nos abençoar grandemente na nossa renúncia, porque quando eu renunciar, o Senhor falará. Se atentamente ouvires a Deus e os mandamentos teus e obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Está escrito. O que é que eu preciso? Obedecer. Sacrificar. Eu quero renunciar. Na hora que eu renunciar, a Páscoa dentro de mim, ela vai ressurgir. E eu vou passar pela prova dando glória a Deus. Que Deus te encha de paz. Que Deus te mostre como você deva andar para que você possa desfrutar de um tempo renovado. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Ó Deus poderoso, Deus que está nesse céu, Deus que está em todo lugar, Deus que está presente na nossa vida, Deus que nos mostra o que nós devemos fazer. Ó Pai, nesta manhã, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor me mostre a minha família, mostre a igreja que se encontra na Vasco da Gama, esta igreja, ó Pai, que está buscando ao Senhor, essa igreja que quer um encontro contigo, essa igreja, ó Pai, que tem renunciado, Senhor, e alguns que não estão conseguindo renunciar, que venha nesta manhã, meu Deus, com o conceito do Senhor, buscando a tua palavra, buscando a tua verdade, dizendo: eu quero ajustes na minha vida. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa convencê-lo, porque através de uma palavra única minha, talvez eles não sejam convencidos, mas o Senhor é o único que pode convencer, o Senhor é o único que pode entrar no coração do homem. Então, Espírito Santo, faz a obra nesta manhã na vida deste homem, faz a obra nesta manhã na vida desta mulher, para que a tua palavra ela venha se cumprir e nós como igreja sejamos compromissados, uma igreja santa, imaculada, forte, avivada, uma igreja que vive e desfruta das verdades da tua palavra. Então, Espírito Santo, em nome de Jesus, se conosco nesta manhã, se conosco neste dia, e que tudo que nós venhamos a fazer, quer comais, quer bebais, ou tudo que venhamos a fazer, seja tudo para tão somente glorificar o teu nome. Recebe a nossa palavra, recebe a nossa oração, recebe o nosso dia como oferta ao Senhor, e tudo, Pai, o Senhor seja glorificado. Nós te adoramos em nome de Jesus. Se conosco, Pai, em nome de Jesus. Queridos, que Deus os abençoe. Que Deus, com tua infinita graça, te dê paz e que você possa desfrutar do sacrifício que Jesus fez. Você é o maior presente para Ele, hoje e amanhã. Deus abençoe.